this moment, only in my dreams. You're missing, but you're always a heartbeat from me. I'm lost now without you. I don't know where you are. I keep watching, I keep hoping, but time keeps. Em 1890, o mundo parecia conhecer totalmente a natureza e suas leis. Os transportes e as telecomunicações supriam as necessidades do homem daquela época. Havia quase um século que John Dalton apresentava a matéria como inerte e constituído de pedacinhos elementares de matéria, indivisíveis, chamada átomo. A luz é uma onda que consegue se propagar em qualquer meio, inclusive no vácuo. A física, a ciência e o mundo pareciam ser totalmente decodificados. William Thomson, um dos maiores físicos do século XIX e criador da escala de temperaturas absolutas Kelvin, chegou a afirmar: a física forneceu o conhecimento completo do universo. No entanto, falta apenas cobrir algumas nuvenzinhas escuras. Em Munique, Philippe Bondiolli, nesta mesma época, aconselhava um dos seus alunos mais brilhantes a não estudar física. Segundo ele, neste campo, quase tudo já está descoberto, e tudo o que resta é preencher alguns buracos. E este aluno, que se chamava Max Planck, afirmava que não queria descobrir coisas novas, e sim compreender os fundamentos já conhecidos. No fim do século XIX, a luz elétrica estava se tornando um produto de massa, e para desenvolver produtos de qualidade para as lâmpadas, os físicos se interessavam nas leis pelas quais corpos aquecidos emitem radiação na forma de luz. As leis clássicas supõem que quando um corpo se aquece, a radiação na forma de luz também aumenta, mas uma observação mais detalhada mostra que essa teoria seria falsa. E esta era uma das nuvenzinhas escuras que Lord Kelvin mencionava. Max Planck passou 5 anos tentando explicar este fenômeno pela física clássica, mas não encontrou uma solução satisfatória.
E então, ao assumir que a radiação não era emitida continuamente, e sim por pacotes descontínuos de energia, este físico alemão fez desencadear um processo que iria abalar toda uma estrutura já concretizada. Planck chamou este pacote de energia de quanta, e o seu valor é calculado a partir de uma constante universal, logo chamada constante de Planck. A teoria de Planck possibilitou-nos compreender a existência de vários níveis ou tipos de radiações. A radiação emitida pela chama de uma vela e a emitida pelo Sol não são só diferentes em termos de quantidade, ou seja, do tamanho da fonte, mas também em termos qualitativos. Os processos nucleares que ocorrem no interior do Sol são fortes o suficiente para liberar imensos pacotes de energia, produzindo raios ultravioletas. São esses raios que alteram a pigmentação de nossa pele. Isto acontece não pela magnitude do Sol, afinal, ele é muito mais do que uma imensa bola de fogo. Sua condição de estrela confere-lhe uma posição química especial, diferente de uma simples chama. A radiação emanada pelo Sol não é contínua, mas quântica, o que equivale a dizer que o Sol libera pacotes de luz, como se fossem partículas, denominadas de fótons, e que tais pacotes transportam uma quantidade de energia muito superior aos fótons liberados por uma simples chama. Essa nova concepção acerca da natureza das radiações seria o primeiro passo de uma revolução na compreensão da realidade dos fenômenos físicos. Em 1905, Einstein publicou o resultado de suas primeiras pesquisas sobre a teoria quântica, nos quais propunha que a luz existia como fótons e que esses eram quantas de luz, ao contrário do entendimento científico convencional de que a luz era propagada em ondas, como evidenciou James Clerk Maxwell. Nesta tese, quanto mais energia estivesse contida em cada fóton, maior a frequência da luz emitida. You're missing, but you're always a heartbeat from me. Então aqui vocês podem perceber um desenho, um modelo simplificado do átomo de Bohr, né? A gente tem a eletrosfera, é a região mais externa ao núcleo do átomo, onde circundam os elétrons. No núcleo nós temos cargas elétricas positivas excedentes, que seriam os prótons, uma grande massa, e cargas elétricas, ou melhor, partículas que não têm carga elétrica sobrando, que são os nêutrons, ok? Se vocês puderem observar, os elétrons estão nesse processo de rotação porque, primeiro, são dotados de uma grande energia cinética, ou seja, a energia que causa movimento. E essa energia cinética seria já suficiente para mandá-los para fora dessa órbita que vocês estão vendo aqui, está orbitando. Mas eles são mantidos nessa órbita por uma força de interação. Um interage com o outro, um se relaciona com o outro. O próton, que é a carga positiva, atrai o elétron, que é a carga negativa. E essa é uma força de natureza eletromagnética. Lembra? Elétron criando um campo magnético interrelacionado com a força atraído, né? Todo mundo conhece essa ideia de cargas e sinais opostos tendem a se atrair. Então, os dois interagem, ok? Eu posso arrancar esse elétron da posição original dele. Vamos imaginar esse elétron que está aqui nessa posição mais interna, mais próxima do núcleo. Eu posso, dependendo das minhas condições, ou depende das condições do exterior, arrancá-lo se eu oferecer energia para isso. Isso não vai acontecer de graça. Então o átomo, muitas vezes, ele é bombardeado por energias externas, sobre calor, sobre luz, né? E vamos imaginar então que nós conseguimos uma quantidade de energia necessária para tirá-lo do lugar. A partir do momento que ele sai do lugar, ele se afasta um pouquinho do núcleo. Nós dizemos que nesse estado em que ele se encontrava, sem interferência nenhuma externa, é chamado de estado fundamental.
Quando ele recebe essa dose adicional de energia, ele fica mais afastado do núcleo, possivelmente a sua velocidade aqui seja até um pouquinho maior, né? A gente chama esse estado de estado de excitação, estado excitado. E esse estado excitado ele permanece durante um certo intervalo de tempo. Então a física quântica ainda está decodificando como os mecanismos exatos, né, da duração, do tempo dessa transição, e misteriosamente, ou talvez até tecnicamente deveria ser esse seu destino, ele mais cedo ou mais tarde vai retornar para sua condição fundamental. Ninguém aguenta ficar em estado excitado para sempre. E quando isso acontece, veja, ele vai liberar essa energia adicional que ele tinha. E essa energia adicional é eliminada sob a forma de uma partícula chamada de fóton. Vocês viram ela passando aqui, nós até identificamos, né, no caminho por onde ela passou. Is there a